Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo, e nós estamos aqui para responder mais uma pergunta dos nossos inscritos, né? Esse novo quadro, então se você tem alguma pergunta sobre Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Faixa, Xelegbal, o que você quiser, aí a gente responde, se a gente souber, claro, aqui nos comentários. Além de perguntar, coloca ali que você está autorizando a gente usar ali a sua pergunta aqui no programa, tá bom? Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, mas mais importante ainda quer se aprofundar no estudo de Umbanda? Tá aqui, ó. Acesse o WhatsApp, fala com o Alexandre, que nós estamos promovendo um curso grátis, 100% grátis da base da Umbanda para o desenvolvimento mediúnico. Então, se você gosta dessa nossa leitura da história da sociedade através desse prisma de Umbanda, pode vir que o nosso grupo tá bacana de estudo, tá bom? Assim, chama a lei no WhatsApp, que assim que tiver disponível as aulas, você vai ser notificado, tá bom? Então vamos para a pergunta de hoje. Vamos lá. É feita pela Daniele Naka. É isso, Daniele Naka. Então, se a minha pombogira foi morta na lei da Inquisição, ela tem que aceitar uma coisa que ela não aceitou lá atrás enquanto viva? Só porque ainda querem usar imagens católicas que é da religião que matou ela, porque nós somos criados inicialmente como cristãos. Então a pergunta é boa, tá, ô Daniele? A pergunta é maravilhosa. É uma questão que eu até te respondi digitado lá na sua pergunta, mas eu acho que é melhor aqui a gente poder mentalizar e pensar mais sobre isso. Vamos lá. Primeiro, a pombogira ser morta na lei da Inquisição, assim, ela tem que ser. Tem que estar certa disso, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, os documentos de época demonstram que no máximo 10 pessoas foram realmente mortas na fogueira da Inquisição aqui no Brasil. Até porque quando chegou aqui no Brasil a Inquisição Espanhola, que é essa Inquisição que mata, ela já estava no final. Bem no final. Tanto que, se você assistir a novela Chica da Silva, que não é baseada em fatos reais, é uma ficção baseada na vida da Chica da Silva, mas ela mostra um pouco dessa época onde a Inquisição chega no Brasil. Claro que existe os excessos, existe muita coisa que foram feitas fora da Inquisição, que isso também já foi julgado, tá? Foi um julgamento moderno, não foi daquela época, um julgamento moderno, onde sim, várias coisas que foram feitas em nome da Inquisição, de fato, não foram feitas pela Inquisição. E o Brasil não seria diferente. O próprio Brasil, que é um país que nós sabemos que é injusto, e várias pessoas se sentem donos da razão aqui e utilizam de forças maiores para justificar as suas atrocidades. Isso sempre aconteceu em terras brasileiras desde 1500. E até hoje, 2022, ainda acontece. Gente usando o nome de Deus para poder matar o seu irmão. Então, assim, isso não é desculpa nenhuma. Sim, a sua pombogira ela pode não ter aceitado, por exemplo, a imposição da religião. Porque na época, sim, era muito ruim isso, mas também deriva-se de algumas classes de espíritos essa revolta, e não de pombogiras, tá? Uma entidade que chegou a se tornar uma pombogira é uma entidade, no mínimo, inteligente e compreensível. Ela está no plano astral, ela adotou uma roupagem de uma religião séria, como é a Umbanda, ou até mesmo a Quimbanda, para atuar como uma entidade guia espiritual. Ela está te guiando no mundo espiritual. Então ela não pode ter um sentimento como esse de revolta. Ela, no mínimo, compreendeu. Porque, já pensou? Todo judeu que chegar no umbral querer descontar a raiva dele em Hitler, Hitler em si nunca vai evoluir? Ele vai ser punido para sempre? A ideia da punição eterna é do inferno cristão, da época medieval. Não estou falando da judaica cristã, mas da cristão da época medieval. Então, essa ideia de punição eterna não existe. Então, automaticamente, voltamos à ideia de evolução. Para
haver a evolução, tem que haver o perdão, tem que haver a compreensão. Então, se a sua entidade ela chegou no status de pombogira, ela já passou por essas etapas. Ela já entendeu a história, porque uma coisa é nós vermos a história desse ponto carnal, onde muitas mentiras são injetadas na história para justificá-la. Outra coisa é a gente ver no prisma espiritual, onde nada se escapa. Então, chegando lá, ela deve ter visto, olha, realmente isso estava certo, ou realmente isso estava errado, não sabemos, né? Mas ela vai chegar na compreensão do porquê aquilo aconteceu, entendeu? Os hinduístas vão falar que é karma, né? Mas vai saber, não sabemos. Temos várias explicações, mas de fato não há uma explicação certa. Outra coisa é ela se manifestar em prol da caridade, se ela se manifesta na Umbanda, e mesmo assim estar dessa forma revoltada, né? Revoltosa, que é justamente uma coisa que a gente não espera das entidades, né? Esse tipo de sentimento. Outra coisa também é a questão da Igreja Católica. A Igreja Católica, como todas as instituições feitas por homens, teve seus erros e teve seus acertos e ainda tem. A diferença é que ela é uma das instituições mais antigas da humanidade moderna, né? Depois de Jesus, depois da vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Então, automaticamente, ela vai sim passar por várias épocas, várias leituras de sociedade, ela vai passar por vários momentos da sociedade, aonde vai cair sobre ela várias acusações, que podem ser sim verdadeiras, podem ser sim falsas, e pode sim gerar sentimentos negativos, como o seu e de muitos outros que não aceitam a imposição da Igreja Católica. Outra coisa é usar os símbolos da Igreja Católica. Eu não preciso ser católico. Eu mesmo nunca fui a uma missa. Nunca fui. Mas uma coisa é aceitar a imposição da Igreja Católica como instituição antiga, aquela coisa toda, a verdadeira Igreja de Cristo, tal, tal. Uma coisa é isso, que já foi imposto e a sua pombogira venceu isso, né? À toa que ela morreu na Inquisição, demonstrando a sua fidelidade às suas ideias, tá? É essa o ideal da pombogira, que morreu na fogueira, tal, tal, defendeu suas ideias, mas outra coisa é utilizar os símbolos da Igreja Católica. Quando nós falamos de Umbanda e Quimbanda, e até mesmo um pouco do Candomblé, né, que a gente tem vários candomblés que ainda aderem a símbolos católicos, a símbolos cristãos, nós temos que pensar na pluralidade que existe no Brasil. Primeiro, a religião que é a sua pombogira se manifesta, ela não é a única entidade que se manifesta ali. Você não ela não fundou a religião da pombogira. É uma religião onde se manifesta a pombogira, Exu, Preto Velho, Caboclo, Marinheiro, Cigano, Criança. São vários grupos, classes espirituais que viveram em épocas diferentes, baseados em fés diferentes e muito mais. Quando a gente volta para a Umbanda e volta para a raiz da Umbanda, nós vemos sim que um dos pilares da Umbanda é o catolicismo, e o que o catolicismo nos doa não é a sua ideologia, não é a sua Bíblia, não é o seu pensamento em Deus monoteísta, amor e ódio. Não é isso. O que eles nos entregam são símbolos de seus santos. E foram os mesmos símbolos que guardaram muitas pessoas de serem mortas desde 1500 até hoje. Então, existia sim várias épocas da criação do Brasil que conhecemos, que, por exemplo, os africanos escravizados utilizavam do santo para esconder os seus orixás. Mas os seus descendentes não conheciam essa necessidade. Eles já cultuavam orixás e santo. E depois os descendentes dos descendentes, uns escolhiam o caminho cristão, outros escolhiam o caminho do orixá, né? É daí que surge o candomblé, né? É um movimento separatista natural que ocorre dentro de uma senzala na Bahia. Então, uns vão ser mais tradicionalistas pro cristão. Aí vai surgir, por exemplo, o Preto Velho Beato, que não leva tão a fundo o seu conhecimento de orixá, em seu vodum, mas sim dos seus santos católicos. O nordestino, ele em sua maioria, é católico e também é místico. Porque o mesmo que vai à missa também vai ao catimbó,
vai à encantaria. Aí nós temos o caboclo boiadeiro, que é devoto de Nossa Senhora Aparecida. O caboclo de pena, que é o Sete Flechas, o Tupinambá, que representa os povos indígenas. Ele está ligando a sua origem ao São Sebastião, porque São Sebastião foi o santo utilizado pela coroa portuguesa para justificar e para abençoar a guerra contra os povos indígenas. E para equilibrar, os jesuítas vão lá e entregam para os indígenas o símbolo de São Sebastião para quebrar a narrativa dos portugueses filho da puta que queriam matar índio em nome da igreja. E aí não podia mais. Então a classe que narrava aquilo ali falava: opa, vocês não podem fazer isso em nome do santo porque eles também cultuam o santo. Então não é em nome do santo, não é em nome da igreja que vocês estão fazendo, é em nome da sua propriedade privada, é em nome da sua ambição por dinheiro, é em nome da escravização do indígena. Então existia essa classe de pessoas também que defendia. Então quando o indígena ele toma para si essa imagem, não é que ele está adorando São Sebastião, ele nem sabe a história de São Sebastião por início de fato, mas ele utiliza para se defender e assim vai. Então assim, a religião ela não está linkada a só uma entidade. Se a sua preocupação é a revolta da Pombogira, ela já passou por isso há muito tempo. Então a revolta é sua. É sua como médio. Porque a Pombogira já está evoluída o suficiente para entender essas andadas de peça nesse tabuleiro social que é a nossa sociedade. Que está linkada, sim, à sociedade espiritual. Não é à toa que existe uma cidade espiritual sobre nós, chamada Aruanda, onde eles se reúnem para decidir sobre coisas sobre nós. Então, assim, a revolta contra a Igreja Católica é justa. Eu concordo com você. A Igreja Católica foi horrível durante muito tempo e somente agora ela está se posicionando a favor da minoria. Antes não era. Mas a leitura de sociedade naquela época era outra. É a mesma coisa de eu chegar para os povos, para o Reino Unido hoje e exigir correções históricas de 1500. Não, não tem como, não tem como. A família real hoje é diferente. Claro que se ela goza daquela sociedade, daquela época, ela tem sim uma responsabilidade social que cumpre. Que cumpre. Como a Igreja Católica cumpre. Só que no meu bairro tem 3 instituições católicas que ajudam a comunidade aqui. Teve pessoas até que já ganhou o The Voice Brasil aqui na nossa comunidade, por intermédio da Igreja Católica. Então, assim, também tem a parte boa, a parte a qual eles tentam se corrigir. E é isso, a função da nossa religião é essa, é corrigir os nossos passos, os nossos erros. Uma vez que é impossível corrigir, estou lançando ela ao inferno judaico-cristão, que nós não concordamos que existe. Sim, uma redenção, uma evolução. E sim, como você citou, nós estamos inseridos numa sociedade cristã. Isso não significa que você está inserido numa sociedade protestante, que você está inserido numa sociedade católica. Não. A base do Ocidente, sim, é cristã. Infelizmente, eu não gosto da base filosófica e social cristã, porque ela é machista, ela é escravagista, ela é muita coisa, né? Ela é muita coisa. Menos caridosa, menos a leitura bíblica da sociedade cristã, ela é terrível, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Mas nós fazemos o que a gente pode. Como sociedade, como membro dessa sociedade, nós devemos fazer o que dá. Não tem como a gente ficar pensando, mas a sociedade ela é assim, assim, assado. Sim, mas o que que nós fazemos? O que que nós fazemos? Aí a dúvida, aí eu jogo a dúvida agora para você. O que que a sua Pombogira está fazendo para sanar as dores que uma sociedade cristã, que nós não temos controle, está fazendo? Porque eu já vi discurso de muita gente falar tão mal das instituições cristãs, mas os seus próprios terreiros de macumba nada fazem para a sociedade. Não entrega uma sequer marmita. Não faz uma ação para cortar cabelo do sem-teto. Nada, faz nada. Nem o mínimo não fazem. Então, assim, do que adianta eu criticar uma sociedade baseada numa cristandade que não funciona se eu, de fato, não faço nada?
só reclamam. Primeiro, que a função de somente criticar, né, somente questionar, é do filósofo. Uma vez que nós não somos filósofos, nós temos que trabalhar, arregaçar a manga e fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, a pergunta que eu falo, o seu terreiro ou a sua entidade está gerando um impacto social? O questionamento é esse, porque tem que ter. Eu, sinceramente, eu não creio em entidade que não presta caridade. Assim como eu não creio em terreiro que não gera impacto social. Você conhece a história da Mãe Beata de Iemanjá? É uma senhora que já é uma heroína, né, dos povos de matriz africana. O seu terreiro fica aonde? No Rio de Janeiro, numa favela. Ela foi a única que não foi expulsa da favela por ser macumbeira. A comunidade inteira respeita ela, respeita a casa dela. Os bandidos, os traficantes respeitam a casa dela. Ninguém faz nada contra ela ali. Por quê? Porque ela é uma senhora antiga da sociedade? Não, não. Porque tem muita senhora antiga das comunidades que são expulsas por ser fofoqueiras demais, por falar demais. A diferença é que ela prestou, ela fez o seu impacto social. Ela empoderou mulheres, ela salvou crianças, ela alimentou famílias que passavam fome. Ela não estava só preocupada em encher, como diz popularmente no candomblé, a barriga do orixá. Ela também estava sanando a fome da comunidade dela. Então, como é que essa criança que foi salva por essa macumbeira, hoje essa criança é um traficante linkado à Igreja Universal? É porque essa criança se torna esse traficante evangélico e ataca os terreiros de macumba, que nós sabemos que isso acontece, porque ele não atacou o terreiro da mãe Beata de Iemanjá? Porque ele respeita ela, porque ela salvou a vida dele. É isso que gera a proteção da sociedade com a instituição. Porque as pessoas não depredam as igrejas católicas? Porque o impacto social que elas causam hoje é superior ao dano que ela causou no passado. Bem superior. E vamos falar de passado, né? O brasileiro não encara o seu próprio passado, né? Não encara. Quando eu tô dando aula, eu percebo que quando a gente fala de escravização, as pessoas ficam incomodadas. Como se a gente tivesse enfiado um dedo com pimenta lá. Elas ficam todas desconcertadas. Gente, encara, não foi você que escravizou. Não foi você, mas a gente não olhar para o passado e falar, olha, a nossa sociedade reflete muito disso aí. Temos que enfrentar, temos que combater. Não haverá evolução. Da mesma forma, quando a gente fala de sincretismo religioso, o sincretismo que a Umbanda configurou, que não sei se vocês sabem, mas a Umbanda é a única religião que de fato pratica o sincretismo religioso, porque é que a gente não compreende o sincretismo. O sincretismo não é eu mascarar uma personalidade através da outra. Não é. Sincretismo é eu unificar personalidades e da mesma forma elas são individuais, independente do prisma que você vê. Um exemplo vocês já viram um meme na internet que é assim: ah, Jesus é uma cópia, porque Horus também nasceu de uma virgem, teve 12 discípulos, morreu, restou no terceiro dia, porque Osíris, vários deuses, vão citando vários deuses, né? Bago dos gregos, tal, Midra, a mesma história. Isso é sincretismo. Independente do prisma que eu olhar, da época que eu olhar, da sociedade que eu olhar, eu vou ter a mesma personalidade. Eu vou ter a mesma função social daquela divindade. Isso é um sincretismo. Claro que nós não estamos falando da necessidade da figura física, da imagem física, ser substituída e manter a real. Não estamos falando disso. Mas sim do uso, assim como aqueles indígenas usaram do São Sebastião para se defender, sem conhecer São Sebastião, eu também, como romano, me apoderei de Midra e agora estou me apoderando de Jesus para justificar a minha proteção, a minha salvação eterna.
Então, quando eu volto pro altar de Umbanda, que tem lá aqueles santos, cada santo daquele representa uma história. No Brasil, a história de Nossa Senhora. Olha a história de Nossa Senhora, uma comunidade que ia ser dizimada pelo governador, porque o imperador queria comer peixe. E esses pescadores desesperados foram até o rio e pescaram a cabeça, daqui a pouco pescaram o corpo da santa. E a santa fez um milagre lá que jorrou peixe em fora de época. E desde então é a santa que mais fez milagre. Mais milagres datados do mundo é a Nossa Senhora Aparecida, uma santa preta, achada num rio aqui. É uma história fantástica. Ó. E quem faz menção a ele? Os pescadores, que se manifestam na linha de Tarimã. Eles estão o tempo todo cantando sobre Nossa Senhora Aparecida, sobre Iara, sobre a sereia do rio, sobre os peixinhos dourados, sobre as cachoeiras. Os canoeiros, que são os indígenas, que também são da linha dos caboclos d'água, que também se manifestam em Tarimã. Os marinheiros também vão citar. Aí nós temos a linha de boiadeiros, claro que iria citar, boiadeiro ia citar Nossa Senhora. Aí nós temos Santa Bárbara. Santa Bárbara, ela foi uma das santas mais cultuadas no Brasil, principalmente em mosteiros, que salvavam as mulheres, salvavam as indígenas, salvavam as mulheres pretas desesperadas que tinham que levar os seus filhos para o abate, porque elas não poderiam ter seus filhos na comunidade, porque ela era fruto do pecado, porque ela tinha sido estuprada. Então levar para essas comunidades de freiras, que eram sociedades, o quê? De Santa Bárbara. Elas salvavam essas crianças. Então assim, o altar não está contando história de santos. Quando eu vejo Santa Bárbara, eu posso ver Santa Bárbara e eu sei a história de Santa Bárbara, a história italiana de Santa Bárbara. Você pode olhar Santa Bárbara e ver Oiá. A minha avó olhava e via Yansan. Outros podem ver uma deusa indígena. Isso é sincretismo. E é o único elemento que nós temos da base católica dentro do terreiro. É o altar. Porque o congá, ele é senzala, da paz dos pretos velhos, e ele também é indígena, da paz dos caboclos. A ritualística é de pagelança. A cerimônia de Umbanda, ela é de pagelança. O kardecismo, ele só vem trazer a luz do entendimento de doutrina espiritual. Só isso, o resto é indígena, o resto é africano. Aí se implica com a imagem. Mas eu acho engraçado. Agora, até um desabafo, ô Daniele. Quando uma criança. Não vou falar disso não, mas, por exemplo, nós acolhemos, né, muitas famílias carentes nos nossos terreiros. Nisso, muitas coisas erradas também acontecem. Já aconteceu comigo e eu já vi acontecer em várias outras casas. Como assédio sexual, como agressão física, tanto contra homossexuais, contra crianças, também contra mulheres. Até homens também que são subjugados, né? Nos terreiros por vários motivos. Mentiras, fantasias implantadas na cabeça. Já veio um pai de santo falando, não, você não precisa estudar. Desista da sua faculdade, tranca a sua faculdade, porque você vai fazer o seu bori. Quando você fazer, numa casa de Umbanda, quando você fazer seu bori, as portas vão se abrir, você vai ver quanto dinheiro você vai ganhar. Sabe quanto era o bori dele? 5.000 reais. 5.000 reais. A pessoa fechou, trancou a faculdade, fez o bori, nada aconteceu. E quando eu e mais um amigo fomos falar com ela, para ela não fazer aquilo que estava errado, ela ia perder um dinheiro que ela não tinha, ele já tinha mexido tanto com a mente dela, que até isso ele já tinha falado, que pessoas iriam se levantar falando que ele estava mentindo porque era o destino dela fazer aquele bori. É um ritual que não pertence à Umbanda, é uma lavagem cerebral. Eu não, ele brincou com o destino daquela pessoa, com a cabeça daquela pessoa. Pronto, o dano foi feito. Agora eu vou denunciar isso pra quem? Pra entidade? Olha, dona Rosa, o seu médium fez isso, isso, isso. Aí a entidade vai fazer o quê? Vai defender ele. Então, assim, existem situações muito mais perigosas dentro de um terreiro de macumba, em geral, do que uma imagem de gesso
imóvel, imaterial ali, que é uma imagem de um santo católico, tá? Então, a nossa preocupação não deveria ser imagem de santos católicos, se sim ou se não. Compreender a história, enfrentar o passado, trazer para a leitura social e enfrentar os verdadeiros inimigos, são os mentirosos dentro do terreiro. Quantas pessoas já deixaram de vir no meu terreiro porque foram no terreiro de outras pessoas e viram barbaridades? Falaram coisas horríveis para as pessoas ali. E não existe forma nenhuma de denunciar. Aí a preocupação desse cara é sim. É a moral e a boa ética da Umbanda. Por favor, vamos colocar coisas em balanças reais, que não é tão coerente assim. Se você tem um problema com a instituição Igreja Católica, vai evoluir, vai desenvolver, vai trabalhar isso, vai ler a história da Igreja Católica, vai ver as suas contribuições, vai ver os porquês, vai tentar compreender. Essa é a nossa função também no mundo, tá? Não é só macumbar, não. Se a sua pombogira tem um problema com isso, vai conversar com seu guia-chefe. Olha, estou sentindo um sentimento de raiva vindo da minha entidade, porque ela está enfrentando um elemento e está encarando ele com raiva. Está vendo isso com raiva, porque se ela é evoluída, não é assim. É assim que a gente descobre um quiumba que se disfarça de entidade. Não estou falando que a sua pombogira é um quiumba, tá? Presta atenção. Não estou falando, mas é assim que nós descobrimos. Com sentimentos errôneos. A pessoa, meu anjo da guarda, chegar pra mim e falar: Jéssica, olha, destrói tudo, joga tudo fora, porque eu tenho raiva, pavor da Igreja Católica. Poxa, que espírito evoluído é você? Um preto velho. E o meu preto velho? O que eu vou fazer com o meu preto velho, que é devoto de Santo Antônio, devoto de São Jorge? O que eu vou fazer com o meu malandro, que é um carioca, devoto de São Jorge? E provavelmente o palmeirense, ou corintiano, né? Sei lá. Como eu falo, o que eu vou falar com esse cara se isso acontecer? É essa leitura que a gente tem que fazer, gente. O problema não é a imagem católica, não. O problema é a leitura de época, é a falta de estudo, é a falta de compreensão. Porque também não adianta eu tirar as imagens católicas e colocar um monte de imagem de decoração comprada em lojas de decoração, feitas por fábricas que aprovam esse tipo de discurso, porque essas imagens são caríssimas. Imagem de resina, que é química pura, uma vez que eu quero trazer elementos naturais para o meu terreiro. O gesso é natural, mas aí eu coloco resina, que é uma química fortíssima, de um orixá de cor preta, às vezes, né, nem sempre, mas de cor preta, mas o padrão de beleza, o padrão da estética da imagem, ou é europeia, ou é bizarra. O que é pior ainda, ou é bizarra. São de proporções completamente errôneas. É como fosse explorar de forma agressiva o estereótipo do corpo do preto. Lábios enormes, bundas grandes, peitos gigantes. Então, assim, é isso realmente que queremos? Nunca foi pedido isso. A configuração da história da Umbanda não nos traz essa revelação. Só quem tem essa resolução são pessoas preconceituosas, racistas, pessoas que têm interesses financeiros sobre isso, como tem um ateliê lá no Rio Grande do Sul, que a mulher fez uma declaração ao vivo lá na sua live, que não importa a cor da entidade, o que importa é o dinheiro. O dinheiro, que se a pessoa quiser, ela pinta o preto velho de branco e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas são os discursos das pessoas. Não sou eu que tô dizendo, são os discursos das pessoas. Será que realmente a preocupação é a imagem da Igreja Católica? Porque, assim, eu confesso, é caro. Não é pra qualquer um, não. É caro. Muito caro. Mas eu faço, no meu caso, eu comprei com toda a dedicação. Primeiro que eu sou um cara trabalhador e as minhas entidades me prosperam em tudo que eu faço. Tenho ânimo de vida pra fazer. Então, por que não? Se eu compro uma cartola bonita pro meu Exu, por que eu não posso comprar uma Nossa Senhora decente pro meu boiadeiro? São representações, são elementos da mesma forma. Ora, se deixar, esse vídeo vai se prolongar por horas, porque são várias justificativas. E eu não entendo. A única justificativa para tirar é o preconceito. E é uma coisa que a gente luta na Umbanda, é contra o preconceito. Então, se os nossos irmãos católicos não têm a chance de se redimir, eu também não tenho.
Você também não tem. As Pomogiras não têm. Os Exus também não têm. Ninguém tem. Então, nós estamos dando, novamente, chance pro inferno judaico-cristão aparecer em nossas vidas. Então, ô Dani, espero ter respondido. Se você tiver mais alguma dúvida, pergunte aqui, tá? Respondi com todo carinho mesmo, tá? É polêmico, eu sou assim mesmo, eu falo dessa forma mesmo, não tô tentando de forma nenhuma te humilhar ou te refutar com ignorância, não, é minha forma mesmo de falar. Eu entendo a sua posição, mas ela está numa posição, você está numa posição um pouco equivocada, tá bom? Vamos fazer uma nova leitura. Pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, deixa suas perguntas e fala, Jéssica, me responde no vídeo. Eu vou responder com todo o prazer, claro, dentro do meu tempo, tá? Então, se você também gosta dessa leitura de mundo, de sociedade, leitura da Umbanda que nós fazemos baseados em fatos históricos, baseado numa leitura social, então chama o Alê aí nesse WhatsApp que ele vai te encaminhar para o nosso curso, que é 100% gratuito, não tenho intenção nenhuma de pegar o seu lindo dinheirinho. Eu quero que você junta seu dinheiro e faça o seu altar lindo, maravilhoso na sua casa, que você faça uma oferenda maravilhosa para suas entidades. Mas eu quero que você faça tudo isso compreendendo os porquê das coisas, mas não numa visão esotérica que você só vai ter a resolução depois que morrer. Não, uma leitura social do agora, tá bom? Então, se você quer fazer esse curso, novamente fala com o Alexandre aí nesse WhatsApp que tá aparecendo na sua telinha exatamente agora. Fala com ele aí, que ele, assim que as aulas saírem, ele vai mandar o link para você, tá bom? Novamente é 100% grátis. Eu fico por aqui e tchau, tchau.